Salve, rapaziada, bora para mais um Preto com Verde deste final de semana do dia 15 e 16 de outubro. Vamos com as dicas aí, muitos jogos para esta semana, este final de semana. Chegamos à metade de outubro com um desempenho desta semana horroroso. Terça-feira de Champions League comprometeu todo mundo, foi recorde nas casas de apostas de ganhos devido aos resultados que tivemos, City 0-0, Real 1-1, e nós embarcamos nesta também em alguns jogos. Então acabamos aí a nossa semana com menos 3,26%. Esperamos que este final de semana aí que eu separei 25 dicas venham com seja mais bondoso com a gente. Começando primeiro pelo destaque positivo da semana, a vitória do Peterborough 4-1 sobre o Forest Green. Entramos na vitória do time da casa em mais de 1,5 gols. E também o nosso Milan e Chelsea, ambas as equipes recebem 2 cartões. Teve cartão vermelho, teve um show de horrores, foi 8-3 em cartões, dando um green bem fácil. Falar agora do destaque negativo, primeiro a pipocada do Yokohama Marinos, vai deixar o Kawasaki Frontale chegar, vai perder o título porque é time pipoqueiro, não ganhou em casa do Iwata, um time que vinha de 5 ou 6 jogos sem vencer, e acabou vencendo o líder na casa do líder, uma zebraça completa no Japão. E a outra vergonha foi o AZ contra o Apollon Limassol, pela nossa querida Conference League, não conseguiu marcar diante de toda essa pressão que vocês estão vendo aí. Então tivemos aí uma quinta-feira e uma semana desastrosa, mas bora para as dicas porque esperamos e tem muita oportunidade neste final de semana. 8 da manhã, vamos em 3 jogos na Alemanha. Primeiro, 8 da manhã, Düsseldorf contra Nuremberg, na segunda divisão alemã, amanhã às 8 da manhã. Eu criei uma aposta na Bet365 e que o Fortuna Düsseldorf ganha qualquer um dos tempos e tem 2 gols na partida. O Fortuna é o quinto, o Nuremberg é o 17º de 18 times. Essa odd deu 1,72. O Fortuna vem muito bem e o Nuremberg nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1 e perdeu 4. Então, em caso do Düsseldorf, deve se impor. No mesmo horário, na mesma liga, segunda alemã, Magdeburg contra Braunschweig. Eu fui em dupla chance do Braunschweig a 1,70. Essa odd é da Betano. O Braunschweig é o 13º, o Magdeburg é o 16º, só que na forma recente. O Braunschweig é o melhor time nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum, ganhou 3 e empatou 2. E o Magdeburg ganhou 2 e perdeu 3. Vamos confiar nessa forma recente do Braunschweig, que vem subindo na tabela, era um dos últimos colocados, mudou o técnico e melhorou bastante. Na Alemanha, terceira liga, o Essen contra o Dinamo Dresden, que caiu da segunda para a terceira divisão. Eu fui em ambos marcam a 1,66 na Bet365. O Dresden é o quarto colocado visitando o 14º. Na forma recente, o Dresden é a melhor forma recente contra a quinta forma do Essen. Ambos os times têm média de 1 gol feito e 1 gol sofrido nos últimos 5 jogos, então vamos confiar neste ambos marcam. Meu time favorito da Hungria, 9h45 da manhã, o Zala alguma coisa contra o Pax. Eu fui em over e ambos. O Pax é o time mais ambos marcam que tem do leste europeu. Vai visitar o Zala, que hoje é o 6º colocado, ele é o 5º na forma recente. O Zala é o 5º e o Pax é o 7º. Então, ambos marcam e over goals, ou seja, de 2-1 para qualquer um dos lados para cima. Grande chance de bater esse ambos marcam no HT, porque é assim que o Pax vem desenvolvendo. Odd 1,83 na Bet365. 11 da manhã na Inglaterra, Premier League, Fulham contra Bournemouth. Bournemouth é um time bem ajeitadinho, está em 9º colocado, tem a 6ª melhor forma recente, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos e visita o Fulham, que é o time com mais cartões da Premier League. A gente já apostou no Fulham no final de semana passado e ganhamos dinheiro, então a gente vai ganhar dinheiro de novo. 2 cartões do Fulham na partida a 1,70 na Betano, essa odd está 1,57 na Bet365. Só essa diferença de odd aí já faz valer a pena este mercado. 11 da manhã, também na Escócia, Premiership da Escócia, St. Mirren contra o Kilmarnock. Eu fui em
Dupla chance do St. Mirren, ou seja, 1x e mais de 1,5, 2 gols na partida. 1-1, 2-0, qualquer um desses resultados nos ajuda. O Kilmarnock nos últimos 5 jogos fez 5 e tomou 9, e o St. Mirren fez 5 e tomou 8. Só que o St. Mirren aí vem em quarto colocado na forma recente, o Kilmarnock é o último com uma vitória, um empate e 3 derrotas. Então o St. Mirren em casa vem de um 2-1, 2-0 e 2-1-0. E o Kilmarnock fora perdeu de 4-1, perdeu de 1-0, 1-0, ganhou de 1-0, mas era a Copa, e perdeu de 1-0. Vamos confiar no retrospecto entre os dois times, que os últimos jogos foram 3-3 e 4-3 para o St. Mirren. O Kilmarnock é o saco de pancadas da primeira divisão da Escócia. 11 da manhã, Burnley contra Swansea. Eu fui no mercado especial da Betano, que é ambos ou over a 1,55. O Burnley, ele é neste momento o quarto, o Swansea o sexto. Na forma recente, o Swansea está acima do Burnley, é a segunda melhor forma recente. Uma regra que a gente tem aqui, time visitante com melhor forma recente é uma grande chance de ambos marcam. O Burnley em casa 1-1, 2-1, 2-0, 3-3 e 1-1, ou seja, dos últimos 5 jogos em casa do Burnley, apenas um ele não tomou. E o Swansea fora 2-1, 3-2, 1-1, 2-1 e 1-0, marcou gol em todos os jogos, mesmo quando perdeu para o Middlesbrough por 2-1. Então 1,55 é uma odd um pouco abaixo do que a gente costuma trabalhar, mas tem bastante valor pelo fato da gente proteger uma goleada e o ambos marcam. 3 jogos na League One, a terceira divisão da Inglaterra. Vamos começar com o Cambridge United contra o Sheffield Wednesday, é o famoso CU, Cambridge United. Eu criei uma aposta na Bet365, que é o Sheffield ganhar um dos tempos e 2 gols na partida. Essa odd estava 1,70 na hora que eu fui fechar a aposta para colocar aqui. Ela baixou para 1,66. O Sheffield é o terceiro, o Cambridge é o 14º. Na forma recente, o Cambridge é o pior time de 24 times. Ele tem uma vitória e 4 derrotas nos últimos 5 jogos. E o Sheffield é a terceira melhor forma, marcando 10 gols e tomando apenas 5. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então, que ele ganhe qualquer um dos tempos e que saia 2 gols na partida. Aquele time grande do cavalinho, Ipswich contra Lincoln, que tem nos dado resultado. Eu vou de novo em 1,5 do Ipswich contra o Lincoln a 1,57. A gente foi nos últimos 2 jogos do Ipswich, a gente foi no 1,5 e deu green. Em casa, o Ipswich bateu nos últimos 5 jogos, bateu 1,5, 3-0, 3-2, 2-0, 2-0 e 6-0. E o Lincoln fora tomou 2-0 do Bolton, ganhou do Bristol fora, mas tomou 3 gols e tomou 3 também do Cambridge, que eu acabei de falar, que é um dos piores times da competição. E neste momento o Ipswich é o segundo colocado, apenas atrás do Plymouth. Plymouth, esse que é o terceiro jogo que eu vou, que é o MK Dons contra o Plymouth. Eu fui em empate a nula do Plymouth, jogando fora de casa, o líder contra o 22º colocado. Essa odd está 1,60. Na Betano, na forma recente, é a melhor forma, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos. Fora de casa, o Plymouth também perdeu apenas um jogo dos últimos 5, marcou 10 gols, sofreu 9. Em casa, o MK Dons tem apenas 4 pontos, tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. Então, se a gente tiver um empate, o valor da aposta é devolvido. Se o Plymouth ganhar, a gente tem o green, e se o MK Dons ganhar, a gente toma um red. É bem improvável que um dos piores times da competição vá ganhar do líder que não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos. Islândia, 11 da manhã, penúltimo jogo do sábado, Keflavik contra o Hafnarfjordur, um jogo importantíssimo para o Hafna, está na beira da zona do rebaixamento. O Keflavik não tem mais como ser alcançado, o jogo vale muito para o Hafna, então eu fui em over goal 2,5 na partida, saí 3 gols na partida, a 1,575 na odd asiática da Bet365, bateu esta linha nos últimos 5 jogos dos dois times. E o último confronto entre eles em agosto desse ano foi 3-0 para o Hafna. O Hafna vem para o desespero para não cair, então eu vejo com muito valor. Esse over goals aqui pode sair gol de qualquer um dos lados. E a minha aposta arriscada para o sábado é na França, meio-dia, Lorient contra o Reims. Eu fui em 2 gols do Lorient. O Lorient hoje, por incrível que pareça, é um time muito ajeitadinho, está em segundo colocado, apenas atrás do PSG, que a gente sabe por quê.
Na frente de Marselha, de Mônaco, de Lille, de Lyon, de Montpellier, de todo mundo, é o segundo colocado. E enfrenta o Reims, que é o 14º. Na forma recente do Reims fora de casa, o Reims empatou em 2-2 com o Troyes, tomou 1-0 do Toulouse, ganhou de 4 do Angers, mas tomou 2, e tomou 4 do Marseille. O Lorient em casa, 2-1 contra o Lille, 3-2 contra o Nantes, 3-1 no Lyon, 2-1 no Clermont. Ou seja, dos últimos 4, aliás, dos últimos, teve os amistosos da data FIFA, mas os últimos 4 jogos de agosto para cá em casa, o Lorient marcou 2 gols em todos. O time está muito encaixadinho. O Reims trocou de técnico, vamos ver se vai vir aí um bombeiro para tentar apagar a situação, mas existe grande chance do Lorient fazer estes 2 gols. No domingo agora a gente vai começando 8h30 da manhã, com o Alemanha Bundesliga 2, Kiel e Heidenheim. Eu fui em ambos marcam neste jogo, a 1,60. Kiel em casa 1-1, 3-2, 1-0, 3-0 e 2-2. E o Heidenheim fora tem feito seus gols e tem empatado bastante também. 1,60 na Betano. Este jogo, o Heidenheim é o quarto e o Kiel é o nono. Próximo jogo, 9 horas da manhã na Dinamarca, Brøndby contra Copenhagen. Voltando das competições europeias, o Copenhagen, depois de segurar o City em casa por 0-0, eu fui em ambos marcam a 1,66. O Brøndby, ele é o 7º colocado. O Brøndby, desculpa, é o 9º contra o 7º, que é o Copenhagen, só que na forma recente, o Brøndby é a melhor forma recente. 10 gols marcados, 7 sofridos, nenhuma derrota. E o Copenhagen vem de 5 gols marcados e 5 sofridos nos últimos 5 jogos. Por isso que eu vejo com valor. Ambos marcam. 9 da manhã, na Noruega, segunda divisão, um campeonato que está se encaminhando ao fim. O Brann já subiu. Agora está a disputa entre o Stabæk, o Oslo e o Start, para ver quem é que pode pegar essa segunda vaga direta sem depender de playoff. E o Start recebe o Asani, que já não disputa muita coisa, está 7 pontos acima da zona do rebaixamento. Então eu criei uma aposta que é 2 gols do Start na partida e 3 no jogo, ou seja, over goal 2,5 e 1,5 do Start, a 1,57 na Bet365. Os últimos 5 jogos do Start em casa, 3-2, 3-1, 5-0, 6-0 e 1-0 contra o Fredrikstad. E o Asani fora tomou 4 do Stabæk, 3-3 com o Ranheim, 4-2 contra o Blink, 2-0 contra o Skeid e 2-2 contra o Oslo. 4 dos últimos 5 resultados nos dariam green do Asani fora de casa. 9h30 na Áustria, Sturm Graz contra Wolfsberger, over goal 2,5 a 1,65. O Sturm Graz vem de 9 jogos seguidos batendo over na liga, enfrentou a Lazio, colocou um 2-2 com a Lazio na casa da Lazio e segurou o 0-0 em casa. É um time muito ofensivo contra o Wolfsberger, que é o 6º colocado, o Sturm Graz é o 2º colocado. Na forma recente, o Wolfsberger fez 13 gols e tomou 9, então independente do lado que sair, a gente recebe esse over 2,5 a 1,65. Rennes contra Lyon, 10 da manhã, na França. São 2 times que não costumam ter muitos cartões, mas é a nossa árbitra. É aquela árbitra que eu falei há um mês mais ou menos atrás, a árbitra francesa, que acaba tendo que se impor aos jogadores através de cartões. Então eu criei uma aposta que saem 2 gols na partida e 4 cartões, porque essa árbitra costuma dar bastante cartões nos jogos dela. Essa odd deu 1,88 na Betano, o Lyon contra o Rennes, os 2 times buscando subir na tabela depois de 10 jogos. 2 times que estão vacilando bastante ainda. 2 gols e 4 cartões a 1,88. É uma coisa que a gente não costuma falar, mas a gente precisa confiar no Arsenal, né? 10 da manhã na Premier League, Leeds contra Arsenal. 2 gols do Arsenal a 1,55. Quem diria os apostadores voltando a confiar no Arsenal e apostando no Arsenal, e eu vou junto, porque o Leeds tomou 2 do Crystal Palace, tomou 5 do Brentford, tomou 1 do Brighton, tomou 1 do Leeds. E o Arsenal vem atropelando todo mundo, inclusive o Liverpool, inclusive o Tottenham, o Brentford. Então, 2 gols do Arsenal a 1,55 eu vejo com bastante valor. Essa odd está na Betano. 10 da manhã também na Itália, Lazio contra a Udinese, ambos marcam 1,57. Muito valor essa odd. A Udinese vem fazendo uma campanha espetacular, está em 4º colocado. A Lazio em 3º, pode ser que a Lazio venha cansada
mesmo tendo jogado em casa, correu bastante porque teve um jogador expulso. E a Udinese fora vem de um 2-1, 3-1, 2-1, 4-2 e 3-3 num amistoso. Eu vou com 2 unidades nesta aposta da Lazio, porque tem grande chance de bater. A Lazio vem aí de uma sequência muito boa de ambos marcam também em seus domínios. 1h57, 10 da manhã. 11h15, El Clássico, Real Madrid e Barcelona. Eu fui em handicap 0-0 de cartões do Barcelona, a equipe que está mais instável, né? Esse jogo contra a Inter de Milão aí, com essa quase eliminação da Champions League, deixa o time muito abalado. O Real Madrid, em seus domínios, controla muito bem o jogo. O Real Madrid está tomando poucos cartões, depois que o Casemiro saiu também. Então, handicap 0-0 de cartões do Barcelona. Se os dois times terminarem empatados em cartões, a gente tem o nosso dinheiro de volta. A nossa expectativa é que o Barcelona tenha mais cartões do que o Real Madrid, porque o estilo de jogo do Xavi vai fazer a posse de bola e estar no campo do Real Madrid. O Real Madrid vai sair no contra-ataque com Rodrigo e Vinícius Júnior. A tendência é parar nas faltas. 1,70 na Bet 365. Esta odd. 11h45 na Holanda. AZ Alkmaar contra o Feyenoord. Ambos marcam a 1,61. O confronto entre eles tem muito, ambos marcam na casa do AZ. 2-1, 4-2, 1-1 e 3-0 e 4-0, mas é de 2017 e 18. O Feyenoord fora vem de um 2-1, 2-2, 1-1, 4-3, 4-2 e 3-4. O AZ, ele acabou passando essa vergonha com a gente contra o Apollon. A gente vai confiar que ele vai dar a volta por cima agora contra o Feyenoord em casa. 1,61 essa odd, tá muito boa no campeonato holandês. Meio-dia, Christian Sund contra Haugesund. Diz que um time que dá head numa semana não dá head na outra. É um ditado que a gente tem, que um amigo nosso das apostas, o Marcinho, usa. Christian Sund contra Haugesund. Over goal 2,5 a 1,65. Semana passada a gente foi no over do Christian e ele acabou 1-1. Tá querendo sair da zona da degola. É o 15º ainda, recebendo o 11º. Na forma recente, é o sexto contra o sétimo, ainda se mantém com 12 gols marcados e 12 gols sofridos. O Christian Sund, então, é um time extremamente ofensivo no over 2,5. O Christian Sund bateu aí em 16 dos 25 jogos e o Haugesund em 15 dos 25. Odd a 1,65 a gente não pode deixar passar. Vou deixar uma dica bônus aqui do jogaço que a gente vai ter 12h30 do domingo, Liverpool e City. Eu vou com meia unidade na assistência do De Bruyne a 3, a odd 3, porque o Haaland deve marcar, tá 1,72 o Haaland marcar na bet 365, mas é o De Bruyne que cobra falta, é o De Bruyne que cobra escanteio, e ele normalmente serve bastante nas assistências, não só o Haaland como outros jogadores. City amplamente favorito aqui contra o Liverpool, mesmo jogo sendo Anfield. Vou com meia unidade então nesta assistência do De Bruyne. 1h da tarde, para mim essa é outra odd desregulada do campeonato italiano, Napoli contra Bolonha. Criar aposta na Bet 365, 2 gols do Napoli e um chute ao gol do sensação da Geórgia, Kvaratskhelia, que é um dos artilheiros da equipe. O Napoli é o líder do campeonato italiano, jogando em casa contra o Bolonha, que está na beira da zona do rebaixamento. Fazer 2 gols e um chute ao gol do artilheiro da equipe tem muito valor. Eu também vou com 2 unidades nesta aposta, uma vez que o Napoli agora vai ter uma semana de descanso aí, sem competições europeias no meio da semana. E para finalizar as dicas do domingão, Bélgica, 4 da tarde, Ostende contra o Royal Union Saint-Gilloise. Eu fui em 2 gols do time visitante, que é a sensação que subiu da B para A, está até fazendo barulho aí nas competições europeias, ganhando do Braga, ganhando de outros times também. Ele empatou com o Braga em 3-3, mas acabou ganhando do Malmo, que é um outro time tradicional. Então eu vou em 2 gols do time a 1,72 na Bet 365. O time, na forma recente, fez 11 e tomou 5, e o Ostende tomou os gols em casa. Em 5 jogos, tomou 7 gols em casa. Vamos confiar na força deste time, que também está voltando de competição europeia, vem bem motivado porque está fazendo uma excelente campanha. Eu vejo valor nesta odd. Vou deixar uma tripla da NFL aqui para vocês, 3 marcadores, 3 corredores aí. Vou com meia unidade também nessa tripla da NFL. E pedindo para você
por favor, que chegou até aqui, que você se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos estas 25 dicas para o final de semana. Um grande abraço e tamo junto!